Hey, como é que é, pessoal? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Maus Hábitos, um podcast sobre desenvolvimento pessoal da autoria de Martim Torres, um ser humano que é praticante de música, por assim dizer, que é músico, e, do outro lado, Hugo Zagal, praticante assíduo de psicologia e deste podcast, porque este podcast está-se a tornar realmente no coração da minha vida, na hemoglobina que leva oxigênio ao meu corpo. E eu estou literalmente a semana toda a pensar no tema do episódio, a ser invadido por estas ideias. E nós chegámos a uma ideia, esta da música ser a representação da subestrutura da realidade, para mim, é talvez a ideia base de tudo. E é tão fundamental que eu sinto-me como Moisés. Estás a ver? A ter visões. Tipo, e depois sinto que está ali algo. E é, está aqui alguma coisa, eu tenho que escrever. E depois estou a tentar apanhar e não é nada. É como se fosse areia a cair pelos meus dedos. Estás a ver? Escreve. Esquece, não é nada. Isto não era nada. E depois às vezes vejo uma coisa e apanho tipo um nugget daquela ideia. E depois também era só uma miragem de uma ideia, e estou a tentar escrever, e então estou a semana toda assim, tipo que nem um lunático. A caminhar por um deserto onde vais vendo oásis que são miragens, mas te vão levando cada vez mais longe e estás a chegar a algum lado, embora continues no deserto. Estou a perceber? Exato, estou a pegar uma gotinha de cada parte e a tentar colar aquilo como se fosse com cuspo, mas com a aguinha do oásis, sim. Isso é incrível. No último episódio, e acho que podíamos começar por aí para explorar isso, dizes que a música está na base, disseste agora a frase que é a tónica do universo, disseste assim uma frase que soou bem. Representa a subestrutura da realidade, e eu levei essa ideia um bocadinho mais longe. Aquela gotinha da água do oásis deu-me outra visão, que é, vamos pegar naquele exemplo da tua cama outra vez. Era o que eu ia dizer. A semana passada tu deste um exemplo incrível, que foi, para quem perdeu o episódio da semana passada, o Zagal perguntou-me como é que eu represento em sons a maneira como eu faço a cama. Isto porque eu fazer a cama é uma coisa que eu faço todos os dias, e eu sou um bocado obcecado com o fazer a cama. Acho que é a base de tudo na vida. E ele perguntou-me como é que eu represento isso em musicalidade. E eu fiz assim uns barulhos, fui demasiado explícito, Exatamente. Mas na verdade o que tu estavas a pensar é que há um padrão rítmico, não é? E é isso que tu querias dizer. Explica-nos isso. Pronto, e o que eu me apercebi esta semana é que o padrão rítmico fica cada vez mais musical quanto mais vezes acontece, porque fica otimizado. E o que é isso? Isso é um hábito. E o que é um hábito? É o material. Portanto, tu começas da consciência onde ainda não encontraste o padrão correto. Se calhar a primeira vez que fazes uma cama, não a fazes de uma forma eficiente. Estás a ver, pões ali e ainda não encontraste o teu ritmo. Quanto mais vezes fazes, mais aquilo se torna num hábito que acontece automaticamente. Então ao fim de 30 dias é pam, param, pam, tchan, tchan, tan, tan. Estás a ver? E o universo fez a mesma coisa. Os planetas, os elementos fundamentais da natureza, são hábitos tão antigos que têm um padrão musical. Sim. Porque já acontecem há tanto tempo que estão otimizados. É como quando vês aqueles vídeos no YouTube de alguém que faz um trabalho repetitivo. Por exemplo, cortar cocos. E tu vês ele chapa, tam, pom, chapa, tam, pom, chapa, tam. Estás a ver? E o ritmo está lá. Sim, e então sim. tudo o que é matéria, tudo o que é, podemos dizer, os hábitos do universo, tem uma estrutura musical. E sabes o que é que eu estava a pensar enquanto estavas a falar? Tipo, as estações do ano também. Mas se a gente a pensar em estações em fast forward, imagina, chuva, seca, frio, congela, derrete. Exato. Chuva, tal, não é? Sim, é um jogo entre os elementos, sim. E a música estações. É isso. Tu tens vários elementos, tens a chuva que se calhar é o que é o hi-hat, tens o quê? Tens o verão que é o calor, que é a melodia. Exato. E a música é isso. E aquilo do Fibonacci. É o Vivaldi que tem as 4 estações, não é? Exato, sim. Lá está. Sim. Será que ele pensava já dessa forma? Pois, a questão é
estas coisas foram-se descobrindo, mas foram descobertas intuitivamente sem saberes antes. Portanto, o Fibonacci, aquela sequência de Fibonacci que nós falámos, que está em todo lado. Está em todo lado. É o 1, 1. E depois adicionas os dois números, que é depois 2. Depois 2 mais 1 é 3. Depois 3 mais 2 é 5. 5. Depois é 8. 8, exato. 8 mais 5 é 12. 13, desculpa. Exato. Então se tu pegas numa pinha, por exemplo, e contas as gomas todas da pinha em diagonal, vais ter um número Fibonacci. Como é que é? A sério? Sim. Se tu olhas para uma árvore, por exemplo, tu tens não é? Que é o tronco. O 1 é o tronco. E depois, se imaginares que estás a dividir a árvore em secções, tens 1. E depois a árvore, o 1 tronco, torna-se em 2 troncos. E esses 2 troncos tornam-se em 3 troncos. E esses 3 troncos tornam-se em 5. E depois em 8. Estás a ver? E esta coisa vai acontecendo. Incrível. E esta relação, que é aquele golden ratio, está em todo lado. Por exemplo, se olhares para o teu dedo, o primeiro segmento do teu dedo, onde está a unha, é 1. Sim. O segundo segmento é o outro 1, não é? Mas depois essa relação para o dedo todo é essa relação do 1.6. A relação entre a tua mão e o teu antebraço também tem essa proporção de 1.6. Eu acho que o gajo que inventou esta merda está a gozar connosco. Está tipo a deixar-nos pistas bué-da loucas, tipo insanas. Pois é, e o que eu acho é que como o universo cria um hábito, depois tu podes aplicar esse hábito, esses padrões fundamentais a várias coisas. É como quando conduzes um carro. Tu conduzes um carro em sítios diferentes, mas usas os mesmos padrões de curva que são limitados para te adaptares a tudo. Sim. Estás a ver? Então o universo definiu padrões matemáticos que se adaptam a muitas coisas. Então, ok, tens aqui uma flor, toma lá Fibonacci. Um corpo humano é Fibonacci. Os humanos vão criar coisas na natureza. É das pirâmides à Torre Eiffel, com aquela relação de Fibonacci. Exato, e tu percebes que uma peça de arte que funciona melhor do que outra, frequentemente, falaste da Mona Lisa na semana passada, frequentemente tem em algum sítio, porque é que nas fotografias a composição, quando tu pensas no desenho de Fibonacci, não é, naquela espiral que é criada através da equação com o número de Fibonacci, a composição fica melhor se tu tiveres o teu sujeito centrado no centro do coisa. Pois. Então tu entendes que se utilizares aquilo na arte, a arte fica mais bonita, não é? O ouvinte identifica-se mais. Claro, porque estás a espelhar a própria natureza. Imagina que estás a pôr um quadro na tua parede. Tu tens uma noção do que é a proporção correta. Estás a ver, estás a pôr, sabes a tua sala, estás a pôr um bocadinho para cima e depois há um momento onde algo dentro de ti diz sim. Isto está em consonância, isto está em sintonia com os padrões musicais do universo. Isto faz sentido. Pois é. E pronto, e a música dá-te isso. A música dá-te essa estrutura também. Também segue esses padrões rítmicos. Não é... Se tu tocares uma nota a seguir à outra, isso não é nada. Tu precisas de intervalos. E esses intervalos parece que se vêem em vários sítios. Quando tu fazes essa... Como é que se chama na fotografia? Quando estás a distribuir... Não, mas isso que tu disseste, só para explorar isso, é que a música, se tu tocares notas aleatórias não é nada, não é bem assim. A questão é que se tu tocares, por exemplo, se tu tocares uma sequência de notas que seja 1, 3, 5, que é os graus relativos a uma tónica, o primeiro grau, o terceiro grau e quinto grau, tu estás a tocar um acorde maior que é o que te soa bem. Tu podes tocar outras notas, só que não te vão te soar de outra forma. Mas aquele acorde maior, como nós dizemos, é formado por essa Pois, e a questão sequência. É porquê que te soa bem? Porquê que te soa bem? Porquê que isso te soa bem? Porquê que quando tu vês uma paisagem numa fotografia com a composição correta, onde está certo, estás a ver, a montanha está no sítio certo em relação à água. Claro. É harmónico. Porque quando tu vês uma cara de uma pessoa, há pessoas que têm relações entre Sim, as pessoas mais bonitas têm essa relação mais acentuada. Exato. Nós chamamos pessoas mais feias as que não têm a simetria tão clara. Pronto, e isso da simetria estamos a chegar a outro ponto, porque outro padrão fundamental no universo é o conceito do centro. Sim. Tu tens um centro, não é? Da onde vais criando estes padrões musicais que podem ser criados como uma mandala.
Estás a ver? Tu, na realidade, és uma mandala com um centro e estes hábitos musicais são os desenhos que vão à volta desse centro. Pá, abre uma laranja. O que é que tu vês? Vês um centro com um padrão à volta. Uma galáxia tem um centro. Um ser humano, pá. E os antigos, os ancianos já sabiam isto. Abriam o cérebro e viram o quê? Viram só uma coisa, que era só uma que estava exatamente no centro. Que é a pineal gland, que é a glândula pineal que se dizia que é a semente da alma, que produz DMT naturalmente. Sim, tu consegues extrair o teu DMT. Há técnicas de respiração que te conseguem libertar, fazer libertar DMT. Pronto, e o que é o DMT? O que é que tu vês? Não vês padrões? Vês padrões, tu falaste de padrões e de desenhos, mas não disseste uma coisa essencial, que é a repetição, porque os padrões repetem-se, ou seja, são na música é igual, as melodias, ou seja, na música, nas composições mais conhecidas e que funcionam melhor, tu tens movimentos melódicos que se repetem e um conceito de sair do centro para regressar ao centro. Há uma ida e uma volta, há uma saída. E o Jacob Collier tem um vídeo muito giro no YouTube que eu recomendo que toda a gente veja, que é ele a explicar o que é o conceito de harmonia a 5 graus de inteligência diferente. A um puto de 5 anos. Topas esses vídeos. Sabes quem é o Jacob Collier? Sei. É um músico incrível de Londres. E ele logo ao primeiro, o nível mais ou menos que está na minha capacidade intelectual, o puto de 5 anos, ele explica que a harmonia na música é exatamente isso, é o sair de casa para regressar a casa e passar por um sítio que são graus musicais que depois podem expandir-se em várias variações para regressar, e é quando sentimos este regresso que a música conclui, quando voltamos à tónica, quando pisamos outra vez a nota. Qual é que é a palavra para isso? É a resolução. A resolução, exatamente. Que também é uma palavra matemática. Portanto, tu tens, isso é a mandala. Portanto, tu és o centro da mandala. E imagina que todos os desenhos que também são repetidos, tu tens círculos que se vão repetindo, são os teus comportamentos no mundo ou os teus pensamentos regulares. E sempre que volta a ti, está a fazer esse efeito que a música faz, que é pam, 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 e resolve para a mesma nota original. Opa, são mundos dentro de mundos. Isso do fractal e que quando tu olhas para uma mandala também é assim, mundos dentro de mundos. Pá, tu és feito de material estelar. Sim, nós devíamos falar da experiência com DMT, na qual eu senti exatamente essa cena, em que estava sentado, deixei-me cair para trás e de repente há um mundo de fractais à minha frente e eu consigo ver-me espelhado, ou seja, há uma presença igual. Eu vi uma cena feminina, senti que era uma presença feminina com uma cabeça alongada, mas que estava na mesma posição que eu, a olhar para mim de volta, era um espelho, e senti exatamente isso, os padrões que emanavam e repetiam e voltavam, e depois eu senti uma tensão e foi quando eu libertei que eu depois voltei a mim. Sim. Exato, e resolveste. E voltar, mas e fui muito longe, aquilo durou 5, 7 minutos, mas pareceu-me muito mais. Pois. E a escala, the sheer scale disto tudo. Imagina só isto, é que nós dizemos que somos material estelar, mas não percebemos bem o que é que isto quer dizer. Imagina, sabes, as estrelas normalmente são formadas com colisões galácticas. Imagina duas galáxias a serem atraídas uma para a outra. Imagina a escala disto que não consegues compreender. E a colidirem uma com a outra, e a entrelaçarem-se e a dançarem, e dessa interação toda nascem estrelas que, quando explodem, essas supernovas, é isso que te faz. 97% é esse o material, incluindo o ferro que te navega no coração e que te vai pelas veias e te dá o poder de respiração. Estás a ver? Então é esta interação entre duas galáxias que se torna numa, que te cria e que te deixa respirar. É como se estivessem a dançar, a rodopiar como tu danças com a tua mulher. Sim. E depois este ferro está dentro de ti a fazer-te viver. E depois tu também pegas em coisas que vêm das estrelas e pões à volta do dedo dela. Pões metal, pões tipo ouro e
Como é que vamos parar o casamento? Assim, como é que tu deste essa volta? Não sei, mas pronto, é tudo tão inexplicável, pá. Quando tu olhas para te parece tudo tão fixo, estás a ver, isto é uma mesa, isto é uma pessoa, nós andamos aqui, pá, mas olha para isto, olha para a escala. Pá, isto da música está ao nível mais profundo. Conheces o String Theory? Não, relembra-me, como é que pá, é? O String Theory, isto aqui eu não vou conseguir explicar, mas é uma teoria da física quântica. Ok. Que eu gosto de física quântica porque vai parar a viagens no tempo, não é? Eventualmente. Em todos os filmes, quando se fala em física quântica, não é? Há sempre sim, porque o tempo, para a física quântica, o tempo é uma ilusão para os processos poderem acontecer. Exatamente. Mas as equações matemáticas da física quântica dizem que para além dos átomos, para além dos núcleos, há algo ainda mais pequeno que é a estrutura da realidade, que são cordas. São strings que vibram. E cada corda vibra a uma frequência diferente. Isso aparece no Interstellar. Também às tantas o gajo chega a uma cena que é corda, que são fios. Pronto, e que exato, ele vai mexendo assim, não é? Pronto. Que faz vibrar os livros que caem depois da estante da filha. Exato. Não topas o Interstellar? Claro que sim, eu amo o Interstellar, é dos meus filmes preferidos, pá. Pronto. Eu adoro. E isso, então quer dizer que a matéria não é mesmo matéria. A matéria é um certo tipo de vibração que cria uma ilusão perceptiva de forma temporária. Porque é tudo tipo, tu no tempo do universo és um pescar de olhos, nem isso. És uma acumulação de átomos temporário que desaparece logo. Sim, nós somos nada, nós somos um sopro. Exato, e então, pronto, a música, tu podes dizer que estes padrões, e o que é estranho é que a música não só representa a realidade através de padrões, como cria padrões. Se tu puseres uma certa frequência musical ou de som com areia em cima, o que é que te acontece? Eia, puto, essa cena é bizarra. É que estás a falar daquelas cenas que às vezes a malta mete em cima das colunas, não é? E pões frequências diferentes e que faz forma geométrica. Faz mandalas diferentes. Sim, ou com líquidos às vezes, não é? Tu consegues pôr um plástico em cima de uma coluna virada para cima e metes lá um líquido, experimentas com água, experimentas com tinta. Pá, e aquela merda faz-te vibrações e com a areia também, sim, eu sei o que estás a falar. Pá, isso é bizarro. Como é que é possível isso? Pá, e o Pitágoras já dizia isto antes de saber qualquer coisa, só de intuição. Pá, é que nós já sabemos tudo. Ele já dizia que a música são figuras geométricas antes de acontecerem. É a subestrutura, é a alma sem o corpo. Imagina que tens um cristal que tem certo tipo de químicos e de interação entre elementos. Sim. E isso tem uma relação. É 2:1, ou 1:2, ou 3:4. Estás a ver? É como os harmónicos de uma corda. Na semana passada chegamos a essa conclusão, que uma corda, os harmónicos são primeiro a terceira, depois a quinta, aliás, primeiro é a quinta, depois é uma terceira na oitava acima, e isto é outra vez o número de Fibonacci. E tu topas que há malta, agora falaste das frequências, até há um trend no Spotify de faixas sonoras que são simplesmente uma frequência. Imagina 443 Hz ou 442 Hz ou 500 e tal Hz, que são notas, não é? E essa frequência afeta-te de maneiras diferentes, então as pessoas usam aquilo como terapia. O alfa e o beta, sim, as ondas cerebrais, sim. As ondas cerebrais. Porque está, cena, isso é claro, incrível. Porque está tudo representado no teu cérebro. Tudo o que tu fazes, quando uma pessoa fica agarrada à heroína, não é só o comportamento no mundo real que se está a tornar num hábito, num padrão de comportamento. Isso está espelhado no teu cérebro. Exato. Esse segmento de conexão entre neurónios, essa melodia, está a acontecer no teu cérebro. Estás a ver? Então tu estás-te a comportar e isso está representado no teu cérebro, exatamente fisicamente. Isto é aquilo que se descobriu. O teu cérebro é maniável, é como se fosse um campo cheio de relva, cheio de ervas, e quanto mais tu andas por um caminho, mais esse caminho fica vincado e mais fácil é de o percorrer outra vez. E é isso que é um hábito. Sim. E então quando começa a primeira nota, tem que seguir o resto.
Pá, pá, isto é tudo insano. Isto é tudo. Olha, e vamos puxar um bocadinho para a cena prática, como eu bem gosto. De que forma é que tu achas que a gente pode aplicar isto na nossa vida no dia-a-dia? Estar mais ligado com estes hábitos e com estas frequências, reconhecer padrões, instalar novos padrões, pensando desta forma e não da forma como nós pensávamos quando começámos este podcast, não é? O que é que mudou? Que músicas, que melodias é que tu podes incluir à volta do teu centro da tua mandala? Tu tens que pôr a tua consciência na construção de hábitos, porque eles estão a acontecer constantemente sem a tua atenção. Portanto, todo o teu dia, a tua consciência está-se a tentar livrar para poder estar livre. Tudo o que acontece repetidamente, tu dizes, isto acontece automaticamente, mas se calhar a melodia não é boa. Se calhar estás a fazer uma cama tipo... Quando podia ser... Estás a ver? Feito. Yeah. E então, qual é que é a mandala que vais criar? E então, se chegarmos a este ponto, onde sabemos que é a primeira nota de um movimento musical que cria a necessidade ou a tendência de acabar o movimento, então qual é que vai ser a tua primeira nota? Lembras-te de falarmos disto, de se vais ao ginásio, começa por usar este trigger, põe os sapatos e veste. Exatamente. E depois os ténis, não é? Exato, e sempre que pões os ténis vais ao ginásio, então tu estás-te a condicionar. Sempre que pões os ténis, sabes que aquela nota musical ou aquele movimento em arco da mandala já está a começar e tens que acabar o círculo e voltar à nota tónica cá em casa. No outro dia foi o que eu perdi, fiquei 15 ou 20 minutos a mais do que eu costumo ficar a olhar para os ténis e dizer, não, já vou. E o tempo que eu perdi nessa cena e a energia que eu gastei foi mais cansativo do que ir ao ginásio. Bolas. Pois, e um truque que eu comecei a fazer agora é fazer um som. Já que estamos a falar da musicalidade e das notas e destes movimentos... E das frequências. E por acaso eu tenho aqui umas coisas giras para dizer sobre as frequências, mas termina esse raciocínio. Se tu tocares uma campainha ou fizeres um som que nunca fazes e logo a seguir começares a estudar ou a tarefa difícil que tens que fazer, estás mesmo a condicionar-te para te habituar a fazer isso. Excelente. É como o cão, quando ouve a campainha e fica com fome, não é? Exato. Então tu tens que usar esta forma como o teu cérebro aprende. Yeah. Que é com pequenas deixas. Isto aconteceu, então lá vai o rio. Por ali. Excelente. E também para os maus hábitos. Isto é como quando vês o Con Air e ele diz Con Air dentro do filme Con Air. Face off. Mas olha, deixa-me dizer uma coisa sobre a terapia dos sons que eu gostava de explorar um bocadinho mais. Força. Olha, as ondas sonoras são partículas que se propagam no ar até alcançar os nossos ouvidos. A organização destas ondas desenvolvem as músicas que, por consequência, nos despertam emoções e sensações. Tipo, eu há bocado estava-te a dizer que um acorde maior é formado pela tónica terceira e quinta. Terceira maior e quinta perfeita. Mas se tu desceres meio tom àquela terceira, a terceira torna-se menor e o acorde que era feliz para ti torna-se triste. E na formação musical nós dizemos isto. É uma música que me deixa triste. Te afeta, não é? Normalmente as músicas que nós estamos acostumados a ouvir são combinações de 2 ou mais tons naturais modificados que se somam antes de adentrarem no nosso pavilhão auditivo, que são as chamadas ondas monaurais. E estas compõem boa parte das músicas produzidas pela indústria com um único fim, que é entreter. Por outro lado, um outro tipo de onda ainda pouco conhecido pode ser utilizado para potencializar aprendizado, concentração. Estou a ler isto no site brasileiro, então portanto temos aqui alguns estrangeirismos. Concentração e até mesmo relaxamento, e estas são as ondas binaurais. E há aqui algumas frequências. Há bocado estava a dizer 400 e tal, mas não é. É 315 Hz. Estas ondas são percebidas por uma estrutura cerebral chamada núcleo olivar e provocam sensações diferentes em cada um dos ouvidos, por se tratarem de frequências diferentes. É como se cada uma das orelhas ouvissem uma música distinta. Portanto, tu tens de um lado uma frequência de 315 e do outro de 325. E o que isto faz é que quando estas ondas são captadas, o cérebro tenta organizar estas frequências
e isto interfere diretamente no balanço das ondas cerebrais alfa, beta, teta e delta e consequentemente no estado cerebral do ouvinte detectado pelo eletroencefalograma. Exato, imagina que o teu cérebro é aquela areia que está em cima da coluna. Tu achas mesmo que a música não afeta as tuas ondas cerebrais que estão associadas a estados de calma ou estados de excitação? Exatamente. Portanto, é isso. Pá, e eu estou a ver uma série que é o é uma série italiana. É My Brilliant Friend. Ok. Pá, eu nem sei se gosto daquilo tanto por causa dos atores e da narrativa ou se é só por causa da banda sonora. Porque a banda sonora é tão boa. É do Max Richter. Conhece o Max Richter? Pá, é um nome não sei, mas... é um conhecidíssimo, faz imensos filmes. Mas faz para séries, não é? Okay. E ele está a animar aquela estrutura da realidade. Portanto, tu estás a ver uma coisa que é silenciosa, que está cheio de padrões subentendidos. A intenção do ator, a planta a soprar com o vento, aquela paisagem que está a aparecer. E essa subestrutura toda de padrões que está subentendida está a ser reanimada, está a ser reacordada, tipo renascida. E tu estás a ver os dois ao mesmo tempo. Estás a ver o material e o consciente, o processo e aquilo que se teve que limitar para acontecer. Estás a ver? E então é uma imagem que não é só uma imagem. Tem uma camada emocional que é muito mais real. O que tu estás a dizer, e há de facto uma ligação, e eu tenho aqui para ti um estudo, eu sei que tu gostas de estudos, então vou-te dizer este. Uma pesquisa realizada na Grã-Bretanha com 36 voluntários provou que a utilização de sons binaurais na frequência de gama favorecem a concentração, principalmente durante a realização de atividades que envolvam estímulos visuais. Na ocasião, os voluntários foram submetidos a tarefas de distinção de formas geométricas que eram mostradas num display enquanto o seu tempo de resposta era medido. E o grupo que ouviu o som apresentou menores tempos de respostas e maior índice de acertos do que o grupo que não ouviu o som. Ou seja, estas duas frequências que a gente estava a falar há bocado. Desta maneira, o estudo acima corrobora o facto de sons binaurais em gama podem ser utilizados como ferramenta para potenciar a concentração de indivíduos. E é isto que me mostraram no outro dia no Spotify. São estas frequências, tu pões aquilo e vais trabalhar. Estás com os fones e ficas mais concentrado. Claro, não há tanto labirinto. A onda é mais longa, então permite chegar ao ponto que queres chegar mais rápido. Não tens que passar pelo labirinto da arquitetura cerebral para chegares ao ponto. É mais... estás a apanhar uma onda. Estás a apanhar uma onda com uma prancha de surf e estás a passar à frente de todos os processos que precisarias de fazer. Então estás a trabalhar. E acreditem que não há nada mais profundo do que a música. Ou a matemática, mas a música é algo que conseguimos ouvir. A música é matemática, consegue ser apreendida pelos nossos sentidos. E a música é a subestrutura da realidade, ao ponto mais profundo. Não há nada mais profundo. Desculpa, não queria interromper. Não, diz. Ia-te só perguntar se tu já ouviste falar do conceito de sound healing, de terapia do som. Sim. Não é? Tenho vários amigos agora que estão com esta panca. Aliás, este fim de semana vou estar num sítio, vou fazer um pequeno retiro em que o sound healing vai estar presente. E há quem... O sujeito, sim. O personagem. Sound healing, hello. O sound healing vai estar presente e vai dar o ar da sua graça. Esta terapia do som afeta o campo energético e as funções celulares do nosso corpo que podem estar desbalanceadas e as razões pelas quais o campo energético e as nossas funções celulares podem estar desbalanceadas por causa da dieta que fazemos pobre com insuficiência de nutrientes, comidas processadas, não sei o quê. Por acaso devíamos, não sei se já falámos de nutrição à série aqui no podcast, eu acho que era um tema bom para um próximo episódio. Mas isso que estás a dizer é tão interessante, meu. Faz tanto sentido porque imagina que a tua mandala não está a conectar pontos. Claro, estás a ver? Está desorganizado, não há harmonia. Exato.
E então é possível que, Então estes sons realinham a cena. da mesma forma que alinham a areia ou a água ou qualquer estrutura material que esteja sobre elas. Sim. E então nós estamos tão habituados a estar numa sociedade que de certa forma não é harmónica, não está a seguir a ecologia da natureza, não estás com o passarinho e com a águia a caçar e as ondas a entrarem a sair, sais à rua, tens apitos, tens sinais vermelhos, está tudo, está tudo a desalinhar-te, é isso. Aliás, olha, eu tenho uma cena excelente, vou-te pedir que fales durante 15 segundos porque vou buscar uma coisa que nos vai alinhar a nós e aos nossos ouvintes em tempo real, vai balancear um bocadinho o nosso campo energético. Vai que eu volto já. Então vamos a isso. O que é que vem daí? Será que é um som? Será que é um instrumento? É um sino? Is it a bird? Is it a Estou plane? de volta. O que é que estavas a fazer? Estavas a cantar? Não, estava a tentar adivinhar o que é e cheguei à conclusão que é um sino. Não é um sino. Não podes dizer o que é. Mas eu não sei o que é, como é que eu posso dizer? Não viste? Eu tenho o objeto na mão, não viste? Não. Ok, então eu vou-te pedir a ti, Hugo, e vou-vos pedir aos nossos queridos ouvintes que fechem os olhos, a não ser que estejam a conduzir, claro. se estiverem a conduzir não fechem os olhos, mas se estiverem sentados em casa ou em algum sítio onde se possam sentar, vou-vos pedir que parem tudo o que estão a fazer. Ai, fiquei ofegante. Vamos aproveitar para respirar fundo, que é isto mesmo, vamos respirar fundo 3 vezes de seguida. E eu prometo que isto não vai ser longo, é só uma Mas vamos amostra. só dar um bocadinho mais contexto. Imaginem que este som realmente vos está a alinhar. Exatamente. Que a vossa mandala está a ficar correta, como se fosse um puzzle a entrar, como se fosse um foco a ficar focado. Ou seja, no fundo tentem direcionar a vossa atenção para o facto de, dentro de momentos, estar prestes a ser emitida uma frequência que vos vai de facto ajudar a balancear o vosso campo energético. Vamos só respirar fundo 3 vezes. Vamos a isto. Epá, eu não sei. Como é que te sentes? Eu não sei se nós nos desregulámos. Epá, porque ao princípio a primeira funcionou, mas acho que a partir da segunda foi muito alta. Estava a interferir com o microfone. E então desalinhámos toda a gente, desculpem lá, se sentem todos fora Acho que não. Eu nos meus fones estava incrível, puto. Sim? Não? Bom, ok. Não, mas dá-lhe lá uma suave, De longe, mais de longe. Exato, é osteopatia, é osteopatia mental. Tu estás a fazer um cracking. Sim. Só para os mais curiosos, eu tenho na minha mão uma espécie de taça tibetana, eu nem sei qual será o nome certo desta pequena taça, mas na terapia dos sons, e eu já fiz algumas sessões... Epá, eu realmente sinto que algo mudou. Parece que estamos um bocadinho mais calmos. Sim, não? Parece que tomámos algo, não? Sim. Parece que está tudo... Sim. Foi como um pequeno shot de um líquido que nos... Sim. E ao mesmo tempo o som,
Não te parece que está mais silêncio? Sim. Parece Pá, que eu estou a limpou. sentir algo, sim, algo que foi limpo, já. Limpou um bocadinho a energia. Epá, desculpem lá, mas... Está alguém a ouvir aí? Parece não que estou a saiu brincar. toda a gente, não é? Parece que saiu toda a gente da sala. Mas, ouve lá, eu acho que era a nossa cabeça que estava a fazer aquele barulho. E que esta frequência, de alguma maneira, calou um bocadinho. Puto, não estás a sentir? Estou, meu, Isto estou a foi sentir. Mesmo giro. Mesmo Pois é, interessante, não é? pois é. Será que estamos a criar isto? Não interessa, mas eu estou mesmo a sentir algo. Vocês Eu aí em estou a casa sentir mais sentem silêncio. algo? Estou a sentir mais silêncio. Estou a sentir uma paz diferente. Sim. Boa. Olha, portanto, já Uau. viste como nós comprovámos aquilo que nós dissemos durante o episódio todo? Incrível. Pá, pá. realmente este podcast vocês têm, pá, pronto, as pessoas que ouvem sabem, pronto, entendem, não é? Que isto de facto está aqui qualquer coisa. Sabes o que é outra coisa que eu descobri esta semana? Não é descobri, eu já sabia disto, mas é... Conheces o Sim. conceito de fine-tuning do universo? De afinação. Não, mas vai beber total. um bocadinho a isto, não é? É... Todas as constantes do universo estão afinadas com uma precisão tal que se tu mudasses nem que se fosse um cabelo, nada existia. Não havia gravidade suficiente para as coisas ficarem juntas e também não havia expansão suficiente para as coisas poderem navegar. Não estou a explicar muito bem, mas é... Por Sim, exemplo, mas há um equilíbrio, eu percebo. mas sim. é um equilíbrio, pá, que se tu juntas todas as constantes, é um equilíbrio tipo uma faca em cima de uma pedra, em cima de uma folha de papel e está tudo equilibrado ao máximo. Claro. Tipo, é uma Claro. equação que se movesses um cabelo ia-se tudo abaixo. Tipo, Faz a gravidade, sentido. vou dar um exemplo da gravidade. A gravidade, se tu mudasses 1 em 10 ao poder de 60, e só para te dar uma métrica para isto, nós não percebemos isto, 10 ao poder de 60 é, imagina desde o início do universo, todos os segundos que aconteceram, desde o início do universo, Sim. a gravidade está posicionada num destes segundos. Se fosse um segundo abaixo ou um segundo acima, ia-se tudo abaixo. Pois. Estou a Tipo, perceber. a precisão é total. E parece que alguém criou isto, pá. Parece que alguém se sentou e definiu estas regras todas Pois é. para isto existir. Pá, outro que ainda é mais é a relação entre a massa e a energia. É 1 em 10 no poder de 10 no poder de 123. Portanto, nem sequer é um segundo. É um milésimo de segundo desde que o universo começou. E se fosse um milésimo acima ou um milésimo abaixo, já nada existia. Claro. E a única explicação que eles conseguem dar, estes ateus que não conseguem conceber numa consciência criadora que possa ter criado a matéria, é que há vários universos. E cada universo tem as suas leis com estas forças todas especificamente entrelaçadas e em equilíbrio. Estás a ver? Sim, sim. Portanto, isto é tudo um mistério. Isto é tudo um mistério. Adoro Ninguém que sabe. adoro que a conclusão, adoro que o remate seja, portanto isto é um mistério. Mas Pá, é sim, mesmo, porque é o mesmo. que é que é? Como é que é possível? Como é que nós Sim. aprendemos matemática e não te ensinam? Pá, nós estudamos o número de pi, mas é tudo frio. É tudo sem estar aquecido, estás a ver? É comida sem sal, não te estão a dar. Porquê é que aquilo Claro. existe? Se me dissessem Se assim na explicam, escola, isto existe, mas ninguém diz porquê, não é? Tipo, não, ou um qual é dado que é a adquirido. relação? Ninguém te diz que pi está em todo lado. Tipo, pi Pois é a circunferência, que é aquela cena à volta do círculo, a dividir pelo diâmetro, que é o centro do círculo. E isso dá-te o número Sim. de pi. E isto está em Sim. todo lado. Por exemplo, rios. Se tu dividires a distância exata do rio onde começa até ao mar, se tu dividires a distância exata das curvas, a dividir pela linha reta, é pi. Porquê? como é que é possível? Porquê? Pá, se tu fores a uma zona muito montanhosa e dividires as curvas das montanhas a subirem e a descerem pela distância real do princípio ao fim, também é pi. Pá, é aquilo que eu estava a dizer do carro. O universo entrou em hábitos, criou uma mandala que Sim. funciona e então aplica isso a tudo. E quando nós vemos isso na nossa realidade da arte e da música, chama por nós. É aquele quadro está no sítio certo nesta casa. Sim. Pá,
Pá, e agora temos que falar Sem um bocadinho de hábitos, porque o pessoal que gosta de cenas práticas... Vamos falar de hábitos, até porque eu também tenho algumas coisas a dizer. É assim, como a gente só pode falar da nossa própria experiência, de alguns novos hábitos que eu tenho dado a descobrir. Eu partilhei contigo, mas eu sei que tu não estás tão entusiasta como eu das atividades físicas. Não é? Ou já estás? Não estás? Não estou com tempo, não. Pá, e então agora descobri uma cena que se calhar até te vai despertar interesse, porque eu sei que tu és um amante da natureza e és um amante, tu quando eras puta adoravas trepar a árvores, depois já sempre foste um tipo atlético que sempre gostou de exercício físico. Mas então vou-te dar esta, que pode talvez despertar em ti a criança que ainda está aí, Hugo, e que eu sei que quer brincar e que quer trepar árvores, porque eu sei que tu gostas de trepar árvores. Anda aí uma coisa que é um bocado um trending na net, que são exercícios de peso corporal, mas com movimentos chamados primatas, não é? Sim, sim. Em que... não sei com se é preciso sons? fazer os barulhos. Não é preciso fazer os sons. Podes fazer, mas eu não recomendo. E então a ideia aqui é um bocadinho tentar recriar movimentos de animais, caminhar como um gorila, ou tentar rodar sobre si próprio como faria um esquilo ou um koala. Um esquilo não, mas um... Opa, é sabes? incrível tu estás a dizer isso, porque eu comecei a fazer uma coisa desse tipo esta semana. A sério? Então, Sim, mas não é bem... Eu mandei-te um vídeo no princípio da semana. Será que viste o vídeo? Será que foi isso? Não, mas não era bem... Eu lembro-me que de antes, quando eu tinha tipo 15 anos, eu andava sempre em dança, de alguma forma. Mas sim, mas é isso. Ou seja, nós perdemos o contacto com as potencialidades do nosso corpo. E este é o conceito básico deste movimento de exercício físico. Isso é que eu gostava que as pessoas explorassem. Coisas como virar os braços, esticar os braços e virar as palmas para cima, e só rodar o tronco e sentir a espinha a rodar. E depois rodar para baixo e só mexer o corpo de uma forma completamente livre, mas explorando todas as potencialidades até onde eu conseguir virar, e depois esticar e depois ir abaixo e começar a perceber que o nosso corpo é muito mais do que uma flexão, Exato, muito mais do que fazer um agachamento. Que melodias é que tu tens dentro de ti comportamentalmente? Que melodias, que movimentos, pá. E este tipo, não sei o nome dele, mas esse gajo que eu estou agora a seguir no YouTube, ele explora, tens exercícios que às vezes são simplesmente estares em pé e pôres o teu peso corporal apenas numa perna, mas ficares a sentir a tua perna só naquele sítio, e depois fechar os olhos e tentar balancear-te, porque os olhos são grande parte do teu equilíbrio. E então acho que isto é um excelente hábito para nós incutirmos, um novo hábito para incutirmos no nosso cotidiano, porque são exercícios que não podes levar isto a um extremo e fazer coisas muito exigentes fisicamente, que depois te vão dar massa muscular e te vão dar uma flexibilidade muito para além daquilo que tu possas imaginar, mas também é um exercício de contacto com o teu próprio corpo, com redescobrir o teu próprio corpo e as capacidades que ele tem, um exercício de estar no presente, é uma meditação corporal. É muito, muito interessante. Sim. E eu tenho feito uma coisa desse tipo, que é... Eu quando tinha 15 anos mexia-me assim, não é bem o que tu estás a dizer, mas eu mexia-me como se estivesse a fazer um show ou qualquer coisa, tipo, abria o frigorífico de uma forma, estás a ver, musical. Yeah. E então andava sempre assim, punha o prato ali e punha os cereais e tudo assim com um ritmo. Sim, e podes fazer isso desde que acordas, tu podes sair da cama de uma forma... como se fosse uma onda, como se fosse um... estás a perceber? Super erótico, sim. Super erótico. Não, eu tenho andado a fazer uma coisa que é o Ecstatic Dance, que não sei se já ouviste falar, mas são exercícios deste género e é uma terapia da dança, que é uma coisa que eu recomendo a muita gente que faça. Ecstatic Dance. E é isto mesmo, mas desculpa, interrompi-te. Eu percebo isso, e para relacionar outra vez com a música, façam isso vezes suficientes até encontrarem um ritmo. Esse ritmo, quando começa a acontecer, quer dizer que estão a criar um hábito. Quando tens um hábito, estás a criar algo no mundo do comportamento que é material, que tende a acontecer mais vezes. E utiliza o ritmo. Se precisas de escrever alguma coisa, não simplesmente abras o computador sem estilo. Abre...
carrega no botão, de fazer as coisas com estilo. Escreve nas teclas como se estivesse a criar uma peça de música no mundo do comportamento. Tipo, escreve mesmo nas teclas, não é? Tipo, carrega, sim. Carrega mesmo naquela tecla. Exato, porque a tua impressão digital, olha para a tua impressão digital agora, no polegar, por exemplo, olha para ela. O que é que tu vês? Vês uma galáxia, pá. Linhas e... Vês uma galáxia, vês Fibonacci, está tudo conectado. Isto é uma sinfonia cósmica gigante. Gigante. Tudo em harmonia, tudo em sincronia. Mais um conselho prático, façam isso que o Hugo está a dizer. E eu não sou de dar conselhos práticos, eu não quero que este podcast se torne nós não somos. Não te preocupes, que estamos muito longe. Estamos muito longe. Não, mas tipo, uma cena fixe que é: fechem-se no vosso quarto sozinhos ou sozinhas, ou na sala, ou num sítio onde estejam mesmo sozinhos, e ponham uma música que vocês curtem bué e mexam-se, não dancem, mas mexam-se ao som dessa música. No fundo, dancem, mas não dancem. Mexam-se e explorem o vosso corpo com gestos e movimentos que nunca fizeram. Procurem padrões, procurem repetições. Exato. Procurem mexer cada centímetro do vosso corpo. Procurem tocar-se. E não de uma forma erótica. Quer dizer, se quiserem de uma forma erótica, mas não de uma forma erótica. Sentir o vosso corpo. Esticar, mexer e perceber o que é que isso vos faz. E ao fim da música que vocês escolheram, ao fim dos 4 minutos de música, parem, respiram fundo 3 vezes e tentem perceber como é que se sentem e de que forma é que isso vos afetou. Como é que isso afetou o vosso dia e a vossa maneira de pensar esses últimos 3 minutos? Lindo. Não é? Lindo. E mesmo nas coisas mais banais, quando estás a andar pela rua, imagina que és uma nota em cima de uma tabela musical. A andar, pum. Pá, tu quando vês o Tom and Jerry, como eles desenharam os desenhos animados, conseguem fazer com que o comportamento seja idêntico à música. Tu podes fechar os olhos e sabes o que está a acontecer. O Tom and Jerry é genial. Aquilo são composições lindas, musicais, e aquelas composições eram feitas para cada episódio. Ou seja, aquilo era uma... Sim, aquilo estava literalmente a representar as imagens que estávamos a ver. E então quanto mais sincronia tu tens entre o teu comportamento e os padrões musicais da realidade, mais te vais sentir em harmonia. Sabes como é que eu vou rematar essa? Aí, eu estou a adorar este episódio. Não estás a adorar este episódio? Também, pá. Gostava de continuar. Temos que fazer uma maratona um dia. Tipo, maus hábitos 24 hours. Maus hábitos até cair para o lado. Não, mas acho que hoje... Como é que te sentes? Acho que este é um excelente momento para terminar, para voltar à nota base, para voltar ao centro da mandala, ao centro da galáxia, ao centro da tua impressão digital no teu polegar. Yes. À glândula pineal. Isso. Que está no centro do teu cérebro. Meu caro amigo, desejo-te um excelente resto de dia. E a ti também. Um excelente fim de semana. Muito Espero obrigado. que tudo corra bem. Vou só fazer 10 segundos de autopromoção dizendo que hoje mesmo acaba de sair o meu novo single. É verdade, parabéns, pá. Parabéns, esqueci-me sempre a esquecer de perguntar. Vão ver o vídeo agora. Tu falas disso em todos os episódios. Pá, é lindo, está lindo. O vídeo está lindo, foi muito bem conseguido. Parabéns. Um fun fact, eu e o Arlindo estávamos em Cogumelos quando filmámos esse vídeo. Poderá afetar a maneira como vocês agora experienciam a visualização do mesmo. Mas estou muito feliz e estou muito contente por finalmente ter feito este trabalho. Tu sabes que nós no podcast falámos muito destas canções que eu andava a escrever e um desafio, finalmente consegui gravá-las. São 9 canções das quais eu me orgulho muito. Acho que, modéstia à parte, consegui cumprir o objetivo que eu queria e portanto estou mesmo ansioso que vocês as ouçam. Espero mesmo que tomem um momento para as ouvir e que gostem, e espero que gostem, obviamente. Portanto, aí espreitem-me um pouco o Spotify, já está lá. E estou a ver muito maus hábitos lá, sabes? Porque tu estás... Esta letra, por exemplo, estás a combinar, estás a misturar a metafísica com a realidade. Sim, sem estás dúvida. A ir ao planetário, estás a usar a metáfora da gravidade
Exatamente como nós fizemos aqui, das duas galáxias a colidirem, a serem uma representação de duas pessoas a dançarem numa pista de dança para criarem um filho e porem uma aliança. E eu rimei sem querer. Adoro. Quando se rima sem querer, algo acontece. É musical? É Fibonacci. É Fibonacci. Vamos a É isto. Fibonacci. Senhoras e senhores, foi o nosso episódio. Hugo, um forte abraço. Fiquem bem.